Fala galera, bem-vindos a mais um TV Pra Quem Pedala, começando aqui mais um giro de notícias do que aconteceu aí nessa semana e na semana passada. Para começar, o percurso da Volta da Espanha 2015 foi revelado. Eles divulgaram na semana passada quais serão as 21 etapas dessa competição, que na minha opinião é a melhor da temporada. Serão no total 21 etapas, um contrarrelógio por equipes, um contrarrelógio individual. Dessas 21 etapas, 8 delas terminarão em alto de montanha, ou seja, você vai ter até mais etapas de montanha, só que 8 delas terminam em montanha, que são realmente aquelas etapas que trazem grandes diferenças na classificação geral. Serão 2 dias de descanso e um total de 3.377 km percorridos ao redor de toda a Espanha. O final da Volta 2015 vai acontecer em Madrid, então com certeza será uma belíssima competição. Como eu falei com vocês, eu considero a melhor competição do ano, porque pelo fato de terem muitas montanhas e os ciclistas já estarem um pouco cansados do resto da temporada, geralmente as brigas são muito bacanas, então tenho certeza aí que vai ser mais uma grande festa do ciclismo. Falando ainda das grandes voltas, nessas últimas 2 semanas foram reveladas as equipes que vão participar do Giro de Itália e do Tour de France de 2015. As duas corridas vão contar com 22 equipes, cada uma com 9 ciclistas, ou seja, serão 198 ciclistas no pelotão, assim como foram nos últimos anos. A diferença é que nesse ano serão 17 equipes World Tour. Esse ano a UCI liberou só 17 licenças de World Tour, que esse World Tour na verdade significa que são as equipes de primeira divisão da UCI, do ciclismo mundial, e ao contrário de 4 wildcards, que geralmente eles liberam todos os anos, eles liberaram 5, ou seja, o número de equipes total é o mesmo, só que as equipes de primeira divisão que participam são 17 ao invés de 18, que era o que aconteceu ano passado e para trás. Então, essas 17 equipes serão as mesmas tanto no Giro de Itália quanto no Tour de France, e as 5 wildcards vão ser bem diferentes. No Giro de Itália, que acontece em maio, serão as seguintes equipes que foram convidadas para participar do Giro: a Bardiani CSF, Southeast, que é uma equipe nova, Androni Giocattoli, a Nippo Vini Fantini e a CCC Sprandi, que eu sinceramente procurei, acho que é uma equipe pequena pro Continental, que eu não consegui achar a imagem dela. Já no Tour de France, que acontece em julho, serão as 5 equipes convidadas: MTN Qhubeka, a Bora Argon 18, a Cofidis, a famosa Europcar e a Bretagne Sesh Environment. Então são essas 5 equipes convidadas que receberam o wildcard das organizações tanto do Giro quanto do Tour de France. As outras 17 equipes eu vou postar o link aqui embaixo com a seleção de quais são as equipes World Tour agora em 2015, aí vocês conferem. Agora, parando de falar um pouco sobre o futuro, falando do que está rolando agora, essa semana está rolando 2 competições: o Tour Down Under, que é a primeira competição por estágios da temporada, que acontece na Austrália, e o Tour de São Luís, que acontece na Argentina e também está acontecendo. Ela começou um dia depois do Tour Down Under, só que elas estão acontecendo aí ao mesmo tempo. O Tour Down Under, como eu falei, ele acontece na Austrália, são 6 etapas e mais um prólogo, digamos assim, mas é uma corrida que se chama People's Choice Classic, que é uma corrida que acontece num circuito em Adelaide. É uma etapa de 50 km, o circuito é bastante plano e realmente as velocidades assim são incríveis. Eles terminaram com 50 km por hora de média essa prova. O vencedor foi o Marcel Kittel, como era de se esperar, que ele realmente está numa performance aí nos sprints impressionante. Ele, apesar de ter tido uma embalada um pouco ruim da sua equipe, ele conseguiu ali arrancar de longe e mesmo assim ganhar com uma certa facilidade. Já no Tour de São Luís, que também está acontecendo, a primeira etapa já aconteceu, e uma surpresa que o Mark Cavendish, que é um dos grandes sprinters da atualidade, perdeu para um colombiano, um jovem colombiano chamado Fernando Gaviria. Inclusive o Cavendish ficou bastante surpreso com a vitória. Ele até comentou que o Gaviria arriscou e começou o sprint com 300 metros de distância, o que é uma distância bem longa, mas aí o Cavendish demorou para reagir, mas quando ele reagiu ele não conseguiu buscar o Gaviria. Terminando a etapa, ele foi cumprimentar o ciclista, e que ele nem conhecia, e foi perguntar um pouco sobre a história dele, de onde que ele veio e tal. E assim como o Mark Cavendish, esse ciclista da Colômbia
veio do velódromo, é um ciclista aí que competia na pista, então os ciclistas de pista têm uma grande facilidade no sprint. Então, aí a surpresa, uma revelação no Tour de São Luís, e o Mark Cavendish perdeu essa primeira etapa aí para ele. As próximas etapas das competições, eu falo na semana que vem, porque como eu falei com vocês, ainda estão acontecendo as competições, então vamos ver se semana que vem eu consigo passar um resumo rápido do que rolou aí nas duas. Aproveitando aí um pouco essas competições, a SRAM, que foi uma marca, a marca de grupos e câmbios que perdeu bastante espaço no pelotão profissional nesse último ano. Ano passado ela patrocinava 3 equipes do World Tour, esse ano ela só patrocina uma, que é a G2R Mondiale, e só que eles estão realizando os testes do grupo eletrônico, que já tem aí no mercado, tanto a Shimano quanto a Campagnolo já tem versões eletrônicas dos grupos, só que ela está testando o primeiro grupo wireless dessas grandes marcas que está disponível no mercado. Quem está utilizando essa bicicleta é o ciclista da G2R, como eu falei, o Domenico Pozzovivo. Eles usam as bicicletas Focus Exalco, e na bicicleta dele tá esse novo grupo da SRAM, que ele é tanto eletrônico quanto wireless, ou seja, não tem nenhum tipo de fio conectando os passadores com os câmbios, ele é totalmente sem fios. A primeira vez que esse grupo apareceu aí na mídia foi no Tour da Califórnia de 2014, do ano passado, e naquela época eles conseguiram já identificar um novo sistema de passagem de marcha. Quem entende um pouco de ciclismo de estrada sabe que a SRAM tem o sistema de passagem de marchas Double Tap, que no mesma manete você empurra um pouquinho, ela desce a marcha, e se essa mesma manete você empurrar um pouco mais para frente, ela sobe a marcha. Nesse novo sistema da SRAM, eles fizeram uma mudança que eu particularmente achei bem interessante. O cassete, as marchas do câmbio traseiro são comandadas pelos dois passadores, ou seja, com o passador da mão direita você desce as marchas, com o passador da mão esquerda você sobe as marchas, e para você trocar de coroa, você bate nos dois ao mesmo tempo. Se você der um leve toque no passador da direita e da esquerda, ele troca a coroa. Como a coroa é o câmbio dianteiro é um câmbio que não se usa tanto quanto o câmbio traseiro, eu acho que é bastante interessante, principalmente para sprint, ali, momentos que você precisa de mais agilidade. E geralmente a subida de marcha é um pouco mais, você ou tem que empurrar mais ou alguma coisa do tipo, então ali fica uma coisa curta, desce aqui, sobe aqui, como se fosse aquelas passagens de marcha de carro mesmo. Então achei bem interessante. A SRAM ainda não divulgou nenhum tipo de data e nem definiu nada sobre o lançamento desse grupo, ela já vem testando ele há algum tempo, mas todo mundo aí está imaginando que ele deva ser lançado ainda esse ano. Vamos aguardar para ver o que acontece. Pessoal, então é isso, as notícias aqui dessa semana. Para acompanhar o Tour de São Luís e o Tour Down Under, eu estou publicando tanto os links para que vocês possam assistir às competições ao vivo, quanto os resumos de cada etapa, colocando lá no site, colocando vídeos. Eles estão publicando bastante coisa de câmeras on-board e tal, então fiquem ligados lá no site que está saindo bastante conteúdo sobre essas duas competições, beleza? Bom, então é isso, se vocês gostaram do vídeo, assinem aqui nosso canal, curtam, compartilhem, isso ajuda bastante a divulgação e para estimular o nosso trabalho. E é isso, até semana que vem, aquele abraço!